Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Continuando aqui o nosso assunto, hoje nós vamos ver a classificação dos fungos. Começando então pelo filo Chytridiomycota. Os chytridiomycetos, eles são a maioria aquáticos, tá? Nós temos espécies unicelulares, mas também nós temos espécies pluricelulares. Importante sobre os chytridiomycetos, eles possuem apenas hifas não septadas, tá? Gravem bem isso. Uma outra coisa importante sobre eles é que eles são o único filo com esporos flagelados. Isso porque eles são a maioria aquático, tá? Então tem essa correlação. Para um fungo terrestre não faz sentido ter, né, um esporo flagelado. E de importante, assim, sobre eles também é que a gente tem algumas espécies que parasitam anfíbios, né? E causam ali enfermidades na pele de anfíbios que podem levar à morte, tá? Mas as demais espécies são decompositoras. Sobre o filo Zygomicota, o que a gente vai ter? Eles são terrestres, tá? Assim como os outros dois que a gente vai ver a seguir. Eles não formam corpo de frutificação. Essa é a parte importante sobre os zigomicetos. Prestem bastante atenção, tá? E uma outra coisa também que é exclusiva desse filo aqui, enquanto filo terrestre, é que eles não possuem hifas septadas, tá? Então, se cair lá numa questão, um tipo de fungo que não forma corpo de frutificação e tem hifa cenocítica, é zigomiceto, tá? E que a gente tem aqui como grande exemplo de zigomiceto o bolor preto do pão, tá? Filo Ascomicota. Eles vão possuir, a gente tem alguns representantes que são unicelulares, tá? Mas entre os representantes pluricelulares, eles só possuem hifas septadas, tá bom? Eles são muito utilizados na indústria alimentícia, ali em queijos, né? Na fermentação alcoólica da cerveja, na fermentação lática do pão, tá bom? A gente tem também alguns medicamentos, como por exemplo a penicilina, que é o penicilo, o penicillium é um fungo pertencente a esse filo. E eles também são os fungos que formam os líquens, tá? A gente tem aqui uma imagem mostrando essa estrutura, que são os conidióforos. O que é isso? Quando eu tenho ali uma hífa, então, haploide, essa hífa ela pode sim produzir esporos. Só que como ela é haploide, ela vai produzir esporos por mitose, tá? Quando essa hífa, então, produzir esporos por mitose, eu vou nomear esses esporos de conídeos. E por isso essa região, né, que está produzindo os esporos vai ser chamada de conidióforo. Então gravem bem, quando eu tiver uma reprodução assexuada, eu vou produzir esporos por mitose e o nome desse esporo vai ser conídeo, tá? E ele vai ficar aqui nos conidiósporos. Dentro do ascomicetos ainda a gente tem aquela reprodução sexuada clássica, tá? Com apenas uma diferença que a gente vai ver a seguir. Então a gente tem aqui a plasmogamia, a formação daquela hifa dicariótica. Essa hifa dicariótica, então, vai sofrer a cariogamia, vai formar então um núcleo diploide e esse núcleo diploide vai produzir esporos por meiose. E eu vou formar então 4 núcleos haploides. A diferença aqui nos ascomicetos, depois dessa meiose, a gente vai ter uma mitose. Então eu vou, ao invés de ter apenas 4 esporos, eu vou ter 8, a formação de 8 ascósporos. E eles levam esse nome porque eles ficam dentro dessa bolsinha que é o asco, tá bem? A gente tem aqui anterior uma outra imagem mostrando, né, uma imagem de microscópio aqui mostrando o asco, tá? Então essa é a diferença da reprodução sexuada dos ascósporos, dos ascosmicetos, perdão. O último filo que a gente vai ver aqui é o filo Basidiomycota. Eles também possuem apenas hifas septadas e eles também formam corpo de frutificação, tá? A maioria deles são comestíveis, né? A gente tem ali o champignon, outras espécies que a gente utiliza na culinária. Aqueles cogumelos também alucinógenos do chá de cogumelo e tal, também são basidiomicetos. E é importante lembrar que dentre eles tem muitas espécies venenosas, então não é todo cogumelo que a gente vê que a gente pode comer, tá bem? Então, pegando um pouquinho aqui da reprodução deles, é essa reprodução clássica, tá? Não tem nenhuma diferença. A única diferença, entre aspas, assim, que vai ter é que existe um nome especial para a bolsinha que guarda os
esporos. Então, a gente tem aqui a plasmogamia juntando, né, as hifas, formando uma hifa dicariótica, a formação do corpo de frutificação, que é o cogumelo, e depois eu tenho, então, a cariogamia, a formação, então, de um zigoto diploide, e esse zigoto diploide vai produzir esporos por meiose. No caso dos basidiomicetos, essa estrutura, então, que vai formar os esporos é o basídio, tá? É como se fosse uma bolsinha que abriga esses esporos, e o nome dos esporos é basidiósporos, tá bom? E para fechar nossa aulinha aqui, então, um resumão sobre a classificação dos fungos. A gente tem os quitridiomicetos, que são o único filo que tem representantes aquáticos e por isso eles possuem, são o único filo a possuir esporos flagelados. Os outros três, os esporos são sem flagelos, eles são terrestres, então, e a gente tem os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. A diferença dos zigomicetos é que eles não formam corpo de frutificação e eles possuem hifas não septadas, hifas cenocíticas, tá bem? Esses dois aqui, os ascomicetos e os basidiomicetos, eles produzem, né, o corpo de frutificação e eles possuem hifas septadas. O nome, então, do corpo de frutificação dos ascomicetos é o ascocarpo, que vai abrigar os ascósporos, que são os esporos dos ascomicetos, e o nome do corpo de frutificação dos basidiomicetos é o basídio, que vai abrigar, então, os basidiósporos, que são os esporos desse filo. E era isso, pessoal, por hoje. Nós nos vemos numa próxima aula. Um abraço!